Agora sim nós vamos para aquela situação. Gente, é um imbróglio, é um verdadeiro imbróglio, tá? Essa história do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro do Bolsonaro e agora senador Sérgio Moro. Vamos lá, os recentes acontecimentos no processo de cassação do senador Sérgio Moro, que estão sendo julgados no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, indicam uma mudança de expectativa nos partidos envolvidos. Por exemplo, principalmente PT e PL estão se articulando para essa vaga. As acusações, vocês já sabem, são referentes àquele suposto de abuso de poder econômico na campanha em 2022. O Sérgio Moro teria gasto aí até mais de 110% acima da média dos investimentos realizados pelos candidatos aqui no Paraná. Então, por exemplo, o Partido Liberal, PL, e o Partido dos Trabalhadores consideram a possibilidade de uma derrota do ex-juiz ainda na esfera estadual, antes que o caso alcance o Tribunal Superior Eleitoral. Essa alteração na percepção dos partidos advém, em parte, da recente atuação do relator Luciano Carrasco Falavinha, que ele se manifestou no caso. Falavinha se juntou recentemente ao processo e insistiu em ouvir o depoimento do Moro, mesmo diante da hesitação inicial dos partidos. O relator também questionou o valor de R$1 milhão cobrado por Luiz Felipe Cunha, suplente de Moro, para atuar no caso como advogado. Então, o Moro contratou o próprio suplente, cobrando R$1 milhão para atuar no caso dele. Gente, são desdobramentos que chamam muito a atenção. E aí você já tem uma série de coisas que teria que responder. Aí agora, essa situação. O advogado do Moro era o suplente dele. Aí todo mundo falou que considerou esse valor para os honorários advocatícios muito alto. Que isso não é comum na advocacia um valor desse para esse tipo de defesa. E aí o que todo mundo está imaginando agora é que as coisas aconteçam ainda antes de chegar em esferas superiores e tudo já se dê por resolvido aqui no Paraná. Fernando Tupan, eu vou com você, Fernando, porque também parece que tá todo mundo naquela situação, Fernando, igual na ceia de Natal, sabe? Vai só começar a servir a partir das 11 horas da noite, a ceia. E a gente tá ali, né? Aquele tira-gosto, um negocinho, mas todo mundo com água na boca, babando para ir para a mesa principal. A sensação que eu tenho dos partidos políticos já se articulando para uma candidatura no Senado é essa, ou eu estou errado? Você falou tudo, tá todo mundo sentado na mesa esperando o banquete. Mas vamos analisar friamente o que está acontecendo com o Sérgio Moro. Caçar o Sérgio Moro é o maior erro jurídico que vai comprovar que tem perseguição. Eu não vi nenhum outro candidato à presidência da República, de Luiz Inácio Lula da Silva a Simone Tebet, prestando conta de quanto que eles gastaram na pré-campanha eleitoral. Alguém tem uma ideia? Eu não tenho. Está tudo escondido. Por que não se investigou todos, apenas um? Segundo caso, contas eleitorais, segundo a nova lei eleitoral, não pode caçar ninguém. Está escrito ali em letras garrafais. O que tem mesmo de concreto é que o PL e o PT acham que vão caçar. Acho não, dizem ter certeza. Mas será que tem? Mas o PT acredita e o PL, ambos acreditam que vão ser beneficiados. Mas vamos pensar, se o Paulo Martins entrar hoje na campanha pelo PL, será que ele tem chance, ou a Gleisi Hoffmann? Não, hoje nenhum dos dois você pode bater o martelo que será um dos dois. Seria o contrário se você falar Michele Bolsonaro vai ser candidata ao Senado, o que é uma possibilidade muito grande, apesar de gente na bancada me chamar de doido varrido em levantar isso. Isso porque o pessoal não acompanhou aqui o seminário do PL Mulher em Curitiba para ver 4 mil pessoas gritando senadora, senadora. Então, tem sinais assim que mostram. E a própria Michele, o próprio Bolsonaro já sinalizaram isso. Os deputados estaduais já falaram sobre isso. Deputados federais, inclusive Felipe Barros, Felipe Francischini e de outros partidos apontam, falam dessa possibilidade bastante grande. Porque, por exemplo, o PL tem a faca e o queijo na mão se lançar Michele Bolsonaro. Então, o que é pior para o PT?
ter que aguentar o Sérgio Moro ou aguentar o principal nome do PL brasileiro, a mulher do Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que a Michele Bolsonaro, se entra, ganha o Senado, ela é candidatíssima à presidência da República e, olha, ela é muito mais bonita, fala muito melhor que o Lula, entendeu? A narrativa é totalmente diferente, é uma mulher cativante e, acima de tudo, é muito bonita, Paulo Caetano. Você olha para ela, não enjoa. O Lula, você olha para ele assim, pelo amor de Deus, você não aguenta ficar 5 minutos ouvindo, principalmente depois que ele teve esse problema na voz aí, que parece que é um problema muito grave e vem se agravando nos últimos meses. Então, o brasileiro vai decidir isso. As cortes vão decidir quem é melhor para os partidos políticos para 2026. Antes disso, é 2024 que a gente também tem que tá falando. Mas 2024 é só um trampolim para 2026, Paulo Caetano. Ô, Carlos Henrique, ó, toda semana parece que tem uma notícia nova e afunila. O Fernando Tupan, ele acha que é um tipo de perseguição. De fato, há substância jurídica aqui, pelo menos na visão de muita gente que lida com isso, para que o Sérgio Moro, de fato, perca essa cadeira. O início do processo se deu com informações contábeis, né? Problemas nas informações contábeis, no sentido dele ter gasto ou recebido valores quando estava lá no Podemos ainda, e isso ser somado aos gastos depois dele estar no União Brasil. Ok. Então, até aí, eu ainda achava que ele seria absolvido aqui no Paraná e que esse processo subiria ao TSE e que apenas no TSE ele poderia ser cassado. Agora, com essas novas informações e até com o posicionamento do desembargador, inverteu-se o jogo. E a esperança que eu tinha de que ele seria absolvido aqui no Paraná, agora parece que vai ser o contrário. Né? Possivelmente, né, dado a tudo que está sendo ventilado aí, ele pode ser cassado aqui e aí sim tentar ser absolvido no TSE, o que eu julgo quase que impossível. Então minha esperança morreu, a última que morria morreu. Neto? O Sérgio Moro, Paulo, ele investigou naquelas operações paralelas, né, alguns membros do magistrado, que na teoria só poderiam ser investigados pelo CNJ. E isso causou revolta entre o Poder Judiciário. Né? Ele mexeu num vespeiro, né? Mexeu num vespeiro. Né? Então, assim, a despeito se ele estava certo ou errado, eu acredito que todo mundo que se há alguma suspeita sobre a ação de todo mundo tem que ser investigado. Agora, essa é uma questão que, infelizmente, vai custar caro para ele. Porque no Paraná, por exemplo, ele investigou alguns desembargadores, né, alguns juízes, e isso vai custar provavelmente o cargo dele. Na minha convicção, viu? Porque assim, é um poder que é bem unido, e a partir das decisões que ele tomou na época, que na teoria foram contra a lei, né, de se investigar a conduta desses magistrados, mas trouxe esse resultado, né? O Sérgio Moro está sozinho, isolado, tentando, visitando o ministro, né? Visitando novos ministros, parabenizando a atuação de novos ministros, como Flávio Dino, e não vai sobrar muita coisa para ele, na minha convicção, né? E acredito o seguinte, né? Uma questão pessoal, o Ricardo Barros vai disputar essa eleição, né? Que é um candidato maringaense. Não perde nada ele disputando essa eleição suplementar caso o Sérgio Moro seja cassado, só que há sinais de articulação com outros grupos políticos para que essa possibilidade aconteça. Então vamos aguardar, né? Tá muito cedo. Primeiro tem que esperar o Sérgio Moro a possibilidade dessa cassação e depois ver o que vai acontecer. Mas nós vamos ter sinais que isso deva acontecer antes, porque só quem morre de véspera é o peru no Natal. Ô Ângelo, você tem falado que essa história aqui tem ligação com a pesquisa, né? Essa história do Sérgio Moro, essa eleição suplementar. Uhum. Aí o Neto acabou de dizer que o Ricardo é um candidato natural aqui de Maringá, é candidato natural e não perde nada com isso.
Só que, além de combinar, obviamente, com o eleitor, tem que ver o que acontece com o Álvaro, com o Paulo Martins e outras pessoas, própria Michele Bolsonaro, como o Tupã falou. Há outros nomes, mas a viabilidade de todo mundo depende dos bastidores. Pois é, não pode nem contratar advogado da gente por R$1 milhão. Absurdo, né? Tem que ser caçado mesmo, tá claro, cada vez mais claro, não soube usar o dinheiro público. Ele que, como juiz, que não investiga, ao contrário do que disseram aqui, ele, como juiz, condenou pessoas sem prova alguma, né? Então ele está pagando pelo que fez, está colhendo o que plantou. O que acontece agora? Há todo esse movimento, a gente não sabe quem vai ser candidato ou não, mas aqui em Maringá ele vai ter um conterrâneo disputando a vaga dele. É possível que tenha a mulher dele? É possível. Mas aqui em Maringá, essa pesquisa de ontem, voltando ao caso que você falou, tem tudo a ver. O Ricardo Barros, ele precisa, de novo, entre aspas, vender politicamente o irmão dele como estando bem, como ele fez em 2014. Só para lembrar, porque tem muita pessoa que não lembra, mas em 2014 o Silvio Barros II foi lançado em convenção do PHS aqui no auditório Dona Guilhermina, com a presença do presidente nacional do PHS, candidato a governador do estado. Fez cerca de um mês e meio de campanha, circulou algumas cidades do Paraná e na véspera foi trocado pela cunhada, Cida Borghetti, que virou vice-governadora do Beto Richa. Esse é o jeito do Ricardo trabalhar política. Ele negocia, ele é um ótimo negociador. E ele negociou o irmão pela mulher. E é o que vai acontecer agora. Porque as informações que eu tenho são justamente nesse sentido. Ele tem conversado com pré-candidatos no escritório dele, conhecido como Poço Ipiranga, inclusive gente da prefeitura que está indo lá de carro oficial, ninguém fala nada, e para propor o seguinte: olha, eu tiro o meu irmão, ele deixa de ser candidato a prefeito, mas em troca vocês me apoiam ao Senado. Ele quer ser ungido, quer ser aclamado senador aqui, pelo menos na cidade dele. E olha, ele tem a experiência da eleição de 2016, em que formou-se uma maior aliança de partidos, já se viu em torno de um candidato e não virou. Perdeu de novo por Ulisses Maia com o Exército de Brancaleone. Era ele um partido chamado PPL, que nem existia. Era um partido que nem tempo de televisão tinha. Então, um Moro, que é maringaense, abriu espaço, depois de atuar contra a política, né? Porque o movimento da Lava Jato foi criminalizar a política. Agora está ajudando essas pessoas, né, que tanto fizeram, basta dar um Google no nome da pessoa, você vê o que ela fez na vida dela, né? Politicamente, administrativamente, ele está ajudando esse pessoal agora a disputar esses votos, comprando ou cooptando lideranças. Vamos ver quais delas vão acreditar, porque falar é fácil, como diria o Zago, mas fazer é difícil.